Então, seguindo aqui com a nossa aula, agora a gente vai falar do próximo tópico, que é sobre adverbs, né? Os advérbios. Então, aqui a gente vai falar de adverbs of frequency, ou seja, a gente vai falar dos advérbios de frequência, né? Então, já é bem intuitivo que a gente está falando o quê? Sobre frequência com que a gente executa algumas atividades. Tá? Aqui eu já usei, por exemplo, I work every day. Every day não deixa de ser um advérbio de frequência, né? Mas eu poderia mudar. Então vamos usar essa primeira frase aqui sobre a minha rotina, para a gente usar outros advérbios. Então, I work every day é uma coisa que eu faço periodicamente. Se a gente voltar aqui, poderíamos usar o quê? Uma outra forma. I sometimes work on weekends. Ou seja, eu algumas vezes trabalho aos finais de semana. Ou seja, é uma coisa que faz parte tem uma certa frequência, mas não é uma coisa tão regular, certo? Então, dessa forma aqui a gente está diminuindo a frequência com que a gente faz algo, tá? O próximo aqui a gente tem usually. Então, vamos lá. I usually um exemplo, I usually work at night. Veja, I usually work at night. Então, eu costumo trabalhar à noite. Ou seja, isso é uma coisa que faz parte da minha rotina, é bem corriqueiro, né? Aqui a gente poderia usar também o frequently, tá? Então, vamos até deixar na mesma frase. I usually or I frequently work at night, tá? E, por último, nós temos o always. Então, I always work from Monday to Friday, certo? Então, I always work from Monday to Friday. Ou seja, eu sempre trabalho de segunda a sexta, certo? E algo que I never work on Sundays. Que não é verdade, mas I never work on Sundays, tá? Então é algo que eu nunca faço. Então eu nunca trabalho aos domingos, certo? Então veja aqui, temos aqui I work every day, ou seja, uma coisa que faz parte da minha rotina e eu faço todos os dias. I sometimes work on weekends. I usually or frequently work at night. I always work from Monday to Friday. E I never work on Sundays. Então esses são o que? Alguns exemplos de advérbios de frequência, tá? Então eles ajudam o quê? A você elaborar um pouco mais a sua ideia do que só falar eu trabalho. Então você pode falar eu trabalho todos os dias, eu trabalho sempre, eu às vezes trabalho de segunda e quarta, coisas do tipo. Então você pode o quê? Adicionar ideias diferentes para a frase, né? Tá? Então começando aqui de baixo, né, para cima, então a gente never, e aí você percebe que o que? A gente vai aumentando, né, a frequência. Então, never, obviamente, é tipo 0%, né, do seu tempo. I always, né, é algo que acontece 100% do seu tempo. Aqui, de repente, a gente poderia falar uns 80%, talvez aqui uns 70%, né. Isso aqui é só para I work every day, seria parecido com esse aqui, né. Então a gente está aí falando de uma ideia de 100%, tá? Então veja que é só para... vou até trocar aqui, fica mais fácil. Ó. Então veja que a gente está o quê? Começando de algo que nunca acontece e vai aumentando gradativamente a porcentagem. Que isso é para dar uma ideia, né? Se isso é uma coisa muito frequente ou não, tá? Então acho que isso ajuda também a gente entender melhor o conceito dos adverbs of frequency, ok? Então é isso pela aula de hoje. Lembro vocês, baixem o arquivo em Word, façam as atividades e depois comparem as respostas lá no PDF, beleza? E aí, terminou tudo isso, dá o tiquezinho aí que a lição tá feita e aí vamos partir para a próxima unidade aqui do básico, ok? Então a gente se vê logo mais aí na aula 3. See you soon, guys. Take care.